como vai? Meu nome é Jaqueline e eu trabalho no ramo de educação há mais ou menos 20 anos. E hoje eu fui convidada para dar a minha contribuição a vocês, que são candidatos à prova para o Conselho Tutelar. É fato que serão muitos os candidatos e aqueles que se preparam, aqueles que treinam, estarão em vantagem, não é verdade? E hoje a gente vai estar falando sobre o português, mais especificamente sobre a dissertação. É muito comum, parece que falar sobre o português é algo muito simples, é algo muito fácil, porque afinal de contas a gente usa o português para poder falar diariamente. A gente usa o português para se comunicar. Só que quando a gente trabalha o português em uma prova, em um teste de seleção, na parte escrita, alguns cuidados devem ser levados em consideração, não é mesmo? Então, a gente vai estar ajudando vocês nesse momento a se prepararem nesse âmbito que é o âmbito do português. Algo que pesa bastante nas provas é a dissertação, porque ali vocês vão se expor, ali vocês vão colocar os pensamentos de vocês, mas não aleatoriamente. Vocês deverão obedecer um tema proposto, obedecer um assunto que vai ser proposto, e antes de já pegar o papel, começar a escrever, aí depois vem, apaga essa coisa toda, quando vocês verem o tema da dissertação, o tema da redação, primeiramente vocês devem pensar, vocês devem elaborar na mente de vocês como abordar aquele assunto. Já tendo esse tema trabalhado na mente de vocês, aí vamos para o próximo passo, que é transformar aquela ideia, transformar aqueles pensamentos em algo escrito, em algo que vocês vão passar para outras pessoas, não da forma como eu estou passando aqui, da forma de comunicação, mas da forma escrita. E como eu disse no começo, há uma certa diferença entre você falar, se comunicar e de você escrever. E vem a nossa contribuição aqui nessa aula. Para uma dissertação, vocês devem levar em consideração 3 pontos importantes. Ela deve ter um começo, um meio e um fim. Trocando um pouquinho essas palavras por termos um pouco mais técnicos, vocês deverão ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que é importante na introdução? A introdução, ela vai estar levando o seu leitor para dentro do seu texto, para dentro da sua escrita. Então, ali na introdução, que ela pode ter mais ou menos um parágrafo, umas 4, 5 linhas mais ou menos, ali vocês vão colocar a ideia principal sobre o texto, vão dar alguma sugestão sobre aquele texto, a ideia, você vai pegar a atenção da pessoa para aquilo que você vai estar escrevendo. Então, a introdução ela é muito importante. Você vai chamar a atenção do leitor para o seu texto. Depois que você introduzir, você vai para o desenvolvimento, que é a segunda parte da dissertação. Nesse desenvolvimento, você vai colocar ideias que defendem ou até ideias que vão contra aquele texto, sobre aquele tema. Não tem problema ter ideias antagônicas, ideias contrárias. Ali você vai começar a desenvolver, começar a colocar suas ideias, começar a colocar um desenvolvimento sobre aquele tema, para então, na conclusão, você vir e finalizar. Mas não pensem que a conclusão vai ser simplesmente para nós, cheguei na parte final da dissertação e vou finalizar. Não. A conclusão, ela deve ter um fechamento, ela deve ter uma solução para aquele tema que foi proposto. Não necessariamente a solução vai ser a sua ideia própria, tá? Você deve respeitar o leitor. Você pode colocar a sua consideração em pauta? Sim, pode, tá? Mas não tenham pressa de finalizar a dissertação. Normalmente, o desenvolvimento ele vai ter aí em torno de 2 parágrafos, em torno de
8 linhas, 10 linhas, e a conclusão ela é mínima. Ela vai ter mais ou menos aquela mesma duração da introdução que eu mencionei para vocês, em torno de umas 5 linhas, tá bom? Mas não se percam. Primeiramente, sigam aquela dica que eu falei. Tenham em mente o como que vocês vão estar abordando para depois partir para a parte escrita, tá? Mas, embora a gente está falando aqui um pouquinho sobre essa estruturação da dissertação, tem algumas regrinhas básicas que vocês não podem esquecer e que elas são levadas em consideração e tem muito peso na hora da dissertação ser avaliada, que é letra maiúscula, letra minúscula, início de frase, pontuações, a forma clara de vocês colocarem a ideia de vocês, tá? Então, são algumas dicas que às vezes você fica preocupado demais em escrever, mas não se preocupa com a pontuação, com as letras maiúsculas, com a estruturação do parágrafo, e isso deve ser levado em consideração, tá bom? Mas que tal se a gente fosse treinar um pouquinho sobre isso? Uma coisa é eu estar aqui falando com vocês o como que é feito, mas na verdade só a gente começando a colocar a mão na massa para a gente começar a fazer esse treinamento, né? E eu vou propor algo para vocês, tá? Vamos fazer o seguinte: vocês vão treinar uma dissertação num tema que eu vou propor aqui para vocês. O tema que eu vou propor, o assunto que eu vou propor e que vocês vão desenvolver com introdução, com o desenvolvimento e vão ter uma conclusão de vocês sobre esse tema, é sobre a redução da menoridade penal. Esse é o tema. Redução da menoridade penal. O que significa isso? A gente sabe que existem algumas leis que estão tramitando sobre a ideia de reduzir a idade mínima daquele adolescente, daquele pré-adolescente, para eles assumir os seus erros, assumir as questões criminais. E está em pauta isso, reduzir essa idade, para que o adolescente, o pré-adolescente, ele seja, sim, responsabilizado pelos atos errados que ele faz, pelos atos criminais que ele faz. E sobre isso vocês vão estar escrevendo, vocês estarão se comunicando por meio da escrita nessa estrutura de dissertação e vão fazer o seguinte: o ideal seria que todas essas dissertações chegassem para a gente, para que a gente pudesse avaliar, para que a gente pudesse corrigir e então pudesse dar um retorno para vocês. Mas é inviável, é complicado todas essas dissertações chegarem em nossas mãos. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Sentem, pensem sobre esse tema que foi proposto. Pensou? Você vai defender o quê? A menoridade? Você vai defender o adolescente? Você vai defender o quê? Começa a pensar aí. Vai estar na sua introdução. No desenvolvimento, você vai desenrolar sobre o que você pensa, sobre o que você defende sobre isso. E na conclusão, você vai fechar colocando ali a sua opinião, colocando ali o registro, o fechamento sobre esse tema, tá bom? Você vai fazer o seguinte: você vai procurar uma pessoa que você confia, uma pessoa amiga, mas não pode ser uma pessoa tão amiga, porque às vezes, digamos que você faça uma dissertação e apresente para o seu pai, apresente para sua mãe, apresente para o seu esposo, às vezes até por meio de um incentivo, ele vai falar que você foi excelente na dissertação, mas na verdade você precisa de um incentivo real, até mesmo de alguém que mostre para você o seguinte: olha, você conseguiu colocar bem no papel as suas ideias, mas você não obedeceu pontuação, sua letra não foi legível, eu custei ler a sua dissertação. Então, esteja aberto, inclusive, para ouvir as críticas. Nesse momento, você não precisa de uma pessoa que fale que você está totalmente correto. Você precisa de uma pessoa que te ajude a... Você pode errar nesse momento. Nesse momento a gente está se preparando para as provas. Então aqui você pode errar, aqui você pode corrigir os seus erros e pode começar a fazer de novo. O que você tem que ter em mente é que a gente está numa preparação.
E vocês têm que se dedicar. Então, busquem pessoas que vão estar avaliando essa dissertação, mas que vão contribuir para o teu crescimento, tá bom? Então, pega ali um amigo, pega ali uma pessoa que vai te falar a real da sua condição naquela dissertação. Seja maduro para poder ouvir um 2, um 3 ou até mesmo um 10, tá bom? E a média da nota que vocês tirarem, se você quiser mostrar para uma ou duas pessoas, vocês vão estar postando, conforme já tem a orientação do senhor Fábio, tá bom? Vamos dar um prazo para essa dissertação. Vocês vão ter até segunda-feira para poder fazer todos esses trâmites, apresentar para uma pessoa que vocês confiam, essa pessoa corrigir, passar para vocês a nota, vocês postarem e chegar essa nota até nós, tá bom? Então fica aí todas essas dicas, fica aqui a nossa contribuição para que vocês venham se dar muito bem nessa preparação das provas de eleição do Conselho Tutelar. E é isso, vocês estão numa trajetória. O mais importante é vocês terem em mente que nesse começo muita gente começa. É como numa corrida, né? Todos começam com aquele pique todo. Mas não são todos que chegam até o final. Então, que vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão dispostos a se preparar, sejam as pessoas que vão fazer a diferença, chegando até o final, sendo um dos melhores colocados aí nesse teste, tá bom? E eu quero ouvir falar muito bem de vocês e ter a alegria de saber que, de alguma forma, a gente contribuiu para essa preparação de vocês, tá bom? Sucesso a todos e até lá!